todos estejam bem, com saúde e paciência. Vamos continuar o nosso estudo sobre teoria analítica, sobre as estruturas básicas da psique, e hoje nós vamos falar sobre a sombra, um tema de importante relevância para os nossos estudos e para um pouco mais da compreensão do ser humano. No seu livro recém-lançado, o Stein Murray, deixa eu colocar aqui para vocês verem, um livro chamado Psicanálise Junguiana, é um livro do ano passado, agora de 2019. Nesse livro ele vai dizer o seguinte: no sentido mais geral, pode-se definir a sombra como referindo-se à escuridão do inconsciente, ao qual é rejeitado pela consciência conteúdos positivos e negativos, bem como o que não se tornou ainda ou talvez nunca se torne consciente. Pois bem, eu acho que para o nosso início de conversa é muito importante pensar que a sombra guarda conteúdos rejeitados da consciência, mas não quer dizer necessariamente que, pelo fato de terem sido excluídos da consciência, que eles sejam necessariamente negativos. A sombra contém situações, elementos positivos e negativos. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui para frente, né? Essas são as referências que eu utilizei para montar essa aula. Aquele livro bem conhecido do James Hall, Jung, a Interpretação dos Sonhos. 2 volumes da obra de Jung, né? Um é o volume 9/2 e o outro 7/1. Um é a Ion e o outro a Psicologia do Inconsciente. Usei também um livro da Emma Jung, Animus e Anima. O livro da Anísio, né? Um clássico da nossa literatura, Jung, Vida e Obra. Esse livro que eu acabei de fazer a referência, né? Psicanálise Junguiana, e o do Whitman, A Busca do Símbolo. Então a gente pode começar a falar sobre essa questão da sombra, né? Fazendo uma importante referência à questão do ego, né? E a constituição do ego e a sua relação com a sombra, né? Quando nós falamos, então, que ao seu nascimento, toda criança, todo recém-nascido, ele chega para a vida desprovido ainda de uma condição que possa ser chamada de consciência. Mas ali dentro daquele grande e vasto campo do inconsciente, o ego vai se formando, vai se firmando com o passar dos dias, com o passar das semanas e dos meses. E é a partir dessa vivência que um campo chamado ego vai se formando. É a constituição do eu. Quando nós lemos na teoria que uma identidade do ego básica se forma muito cedo, nós podemos então imaginar que ao nascimento todo ser humano possui uma estrutura que lhe garantiria, em tese, uma condição mais próxima da constituição de um eu. E aqui nós estamos considerando, então, todas as condições, os elementos para um indivíduo considerado dentro de um padrão de normalidade. Nós não estamos falando aqui de constituições e de condições adversas àquilo que normalmente se espera para todas as pessoas. Tá? Isso é importante. É importante que isso fique guardado, né, na nossa mente aqui enquanto fazemos esse estudo. Então essa identidade que se forma muito cedo é o próprio ego que vai se fortalecendo a ponto de aos poucos se constituir como um eu. Para efeitos aqui de estudos da teoria analítica, nós vamos considerar eu como o centro da consciência. Ego, que é igual a eu, como o centro da consciência. E essa identidade, esse ego, primeiro ele vem, né, inserido nessa díade, nessa relação tão próxima, né, entre a mãe e o bebê.
e aos poucos ele vai se ampliando dentro da unidade familiar e vai se expandindo cada vez mais até chegar no ambiente cultural, no ambiente social, né, que vai se prolongando, que vai se estendendo de forma cada vez mais ampla e progressiva. Então, todo ego que surge para a criança, que surge no início da vida da criança, ele surge primeiro como uma potencialidade, a gente pode usar essa expressão, uma potencialidade, uma estrutura a priori, e que vai se fortalecendo. E nesse processo, né, da formação do ego, algumas estruturas, algumas tendências inatas da pessoa, elas podem ser aceitas pela mãe, pela família, pelo contexto social, né, pelos pais, pela cultura, né? Algumas coisas são aceitas e outras atividades, outros impulsos, outras questões, elas poderão ser rejeitadas. As tendências e impulsos que são então rejeitados pela família não são simplesmente perdidos, eles tendem a se aglomerar como uma construção de um outro eu, de um outro lugar abaixo da superfície do inconsciente pessoal, né? Isso vai ser um aglomerado de elementos que vai dar origem à sombra, tá? Então, quando nós pensamos que certas tendências, certas condições inatas da criança, elas podem ser rejeitadas, seja pelo processo educacional inicial, seja pelo convívio familiar, seja por uma questão cultural em que essa família, em que esse núcleo, em que esse ambiente familiar possa estar inserido. E logo em seguida, ainda dentro do desenvolvimento educacional, né, certas normalidades, vamos dizer assim, da criança, elas são rejeitadas pela família, por aqueles que cuidam da criança. Isso não é perdido de forma alguma, mas acaba caindo num lugar ali, numa região próxima do inconsciente coletivo. Eu só quero ressaltar que é sempre importante dizer isso para a teoria analítica, para o entendimento de Jung, nada, nada, nada se perde da psique. Então, tudo que nos forma ou está na consciência ou está fora da consciência, mas existe e em muitos momentos influencia as nossas decisões, as nossas atitudes. Jamais elas deixam de existir e é bom que isso fique sempre claro para fins de estudo. Esse outro eu, né, Jung vai chamar de sombra, é algo que passa então para uma camada muito próxima da consciência e do inconsciente pessoal, e que vai constituir exatamente o oposto, né, daquilo que está na consciência. A gente pode até pensar que seria o oposto daquilo que se apresenta para a sociedade de forma mais enfática, possivelmente o oposto ao ego e mais ainda precisamente oposto à persona. Essa outra parte que é rejeitada pela educação, pelos costumes, pelo ambiente familiar, pela influência de uma cultura, ela metaforicamente vai, né, se formando e vai se constituindo metaforicamente como uma sombra que fica, né, que permanece no inconsciente. Como o conteúdo e as qualidades da sombra eram potencialmente parte de um ego em desenvolvimento, elas continuam comportando, né, se comportando no sentido de identidade pessoal, mas uma espécie rejeitado ou uma espécie inaceitável e usualmente associada até a sentimentos de culpa, porque isso tudo está ligado a um fator constituinte do próprio sujeito. E para a pessoa experimentar certas qualidades e certas características próprias dessa mesma pessoa, e ao mesmo tempo entender que isso é algo inaceitável pela sociedade, pela família, pela cultura, pela educação, obviamente nós podemos deduzir claramente que os sentimentos de culpa podem surgir
mediante esse fato, esse acontecimento. Então, uma vez que a sombra foi dinamicamente dissociada, foi separada do ego dominante, né, no decorrer do seu desenvolvimento inicial, o seu possível retorno para reclamar um pouco de parcela, né, de vida consciente, obviamente vai provocar ansiedade. Nós sabemos, nós já falamos aqui em alguns momentos, que tudo aquilo que está no inconsciente, quando de alguma maneira aparece para a consciência, perdão, todas as vezes que algo que está no inconsciente volta para a consciência e se apresenta, né, em situações muito próprias para o ego, isso pode gerar alguns sentimentos. Isso volta de alguma forma carregado de afeto. Primeiro que para poder aparecer para o ego, né, para poder ficar um pouquinho mais próxima da luz da consciência, né, que é refletida pelo ego, volta carregado de afeto, senão não teria condições de voltar ou de se aproximar mais dessa camada consciente. E isso é sentido notoriamente com os sentimentos de ansiedade. E eu digo que são sentimentos de ansiedade, concordando com Jung e com a teoria analítica, porque todas as vezes que o ego não consegue detectar exatamente aquilo que esteja próximo do seu campo consciente, é como se um sinal de alerta um sinal de alerta disparasse para o ego a necessidade de estar atento, de estar vigilante. Embora atento e vigilante, ele não consegue detectar o que seja, e esse sentimento de ficar de sobressalto, sobreaviso, causa um certo desgaste. E é isso que nós chamamos ou entendemos como ansiedade. Um dos fatores, né, psíquicos inconscientes que o ego não pode controlar é a sua sombra. Isso fica muito patente quando a gente pensa, então, que o que está fora do campo da consciência não é alcançável pelo ego, a não ser quando este é submetido a um grande esforço, a um trabalho psicoterápico prolongado, e é um trabalho psicoterápico que vai aos poucos, muito lentamente, aproximando os conteúdos daquilo que esteja bem no limiar entre consciente e inconsciente. Mas, no geral, os conteúdos do ego não podem, desculpa, os conteúdos da consciência não podem alcançar aquilo que está no inconsciente. O ego normalmente não possui sequer consciência de que projeta uma sombra. Então, o próprio ego, para ele, é desconhecido um conteúdo que esteja projetado, que esteja lançado para fora dele mesmo. Jung vai dizer que todo ego tem uma sombra, sendo que a sombra é o lado inconsciente das operações intencionais, voluntárias e também defensivas do ego. E se é um lado inconsciente defensivo do ego, tanto mais é a dificuldade de se assimilar e de se reconhecer quais seriam, então, esses elementos presentes na sombra. A sombra não é diretamente experimentada pelo ego. Se ela é inconsciente, muitas vezes, na sua totalidade, ela é projetada em outras pessoas. A grande parte do trabalho da psicoterapia, então, consiste em criar um lugar onde seja mais tranquilo, seguro, reexaminar o conteúdo da sombra e possivelmente integrar. E quando nós falamos integrar, seria então trazer para mais próximo do campo da consciência, a fim de que o ego consiga lançar um pouco da sua luz e tentar, ainda que de forma tênue, tentar lançar um pouco, iluminar um pouquinho mais isso que esteja para fora da consciência. Isso para Jung é integrar, é trazer um pouquinho mais para próximo da consciência, a fim de que você possa ter um pouquinho de luz, de consciência sobre aquele lugar ali específico. Então, possivelmente integrar muito mais do que antes fora descartado pela divisão inicial nessa mesma formação do ego. E a gente então deve entender que, todas as vezes
que pelo processo educacional as nossas qualidades, os nossos defeitos, as nossas potencialidades são descartadas porque elas não condizem necessariamente a um padrão formal educacional, essas potências, essas qualidades e também esses defeitos são lançados para fora da consciência, mas coabitam ali muito próximo a essa camada da consciência. Eu só estou repetindo para que a gente fixe essa ideia, e esse lugar para fora da consciência é chamado de sombra, né? Esse lugar em que esses conteúdos são, entre aspas, aqui são descartados da consciência. Isso é o processo inicial da formação do ego, em que vai lançando para fora da consciência muitos elementos que não lhe caibam, com o fim de um ajustamento, com o fim de um reconhecimento pela sociedade, como um papel ou como uma posição ou como um indivíduo com características que sejam para essa sociedade, para essa cultura, interessantes. A integração consciente do conteúdo da sombra tem um efeito duplo aqui, que é, primeiro, de ampliar a esfera de atividade do ego, e outra, libertar a energia previamente necessária para manter a dissociação, para manter a repressão das qualidades da sombra. O indivíduo, então, experimenta isso como se fosse uma nova vida, que é o próprio encontro com ele mesmo, com a sua sombra, com o seu seus materiais aí inicialmente separados. Além de ser personificada em sonhos e material de fantasia, a sombra é, em geral, projetada em pessoas do mesmo sexo, muitas vezes alguém, ao mesmo tempo, antipatizado e invejado por ter qualidades que não estão suficientemente desenvolvidas na imagem dominante do próprio indivíduo. Lembrando aqui e reforçando para vocês o convite, né, que já está aí no seu material disponível, assistam a uma breve fala do professor Magaldi, que vai tocar um pouco nessa história, né, daquilo que é projetado, daquilo que é lançado para outra pessoa. Eu acho que vale a pena até como uma ampliação dessa ideia que nós estamos apresentando aqui, vale muito a pena assistir esse pequeno vídeo dele. Porque ele vai falar principalmente dessa questão do que seja essa projeção da nossa própria sombra, já que a sombra é algo que está na camada inconsciente, não disponível para o ego, mas ela está lá fortemente e muitas vezes influenciando, né, fortemente atuante ou, no mínimo, influenciando as atitudes do ego. O ego precisa se livrar desse sentimento e faz isso inconscientemente projetando. Então, a sombra e persona são um par clássico de opostos, figurando na psique como uma polaridade do ego, uma vez que a tarefa global do desenvolvimento psicológico é a integração. A gente precisa então perguntar o que significaria integrar a persona e a sombra, o que significaria essa união. Bom, a integração vai depender da aceitação da pessoa de si mesma, da plena aceitação daquelas áreas ou partes de nós mesmos que não pertencem à imagem da persona, a qual é usualmente a imagem de um ideal ou pelo menos de uma norma cultural. Quando nós então pensamos que a integração da persona, a integração da sombra, desses dois opostos à consciência, é um papel difícil. Dizer sobre a individuação não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa tranquila. A individuação é um processo que dói, é um processo que Jung vai dizer sempre é uma derrota para o ego, que tem que entender que ele não é o principal elemento da vida psíquica. O ego precisa ficar menos atuante e deixar que as outras polaridades possam se encontrar, sem tanta influência, sem tanta interrupção causada, tanto barulho, né, causado pelo ego. Então isso sugere muitas vezes um esforço gigantesco, um esforço de abandono, porque dentro da sombra
muitos elementos que foram rejeitados, eles vão na contramão daquilo, né, de uma norma cultural, de uma norma social, de um estabelecimento, né, de um status, que lhe diga corrente e aceitável para o momento em que o sujeito viva. Então, nesse sentido, é importante que haja um trabalho de sinceridade para olhar com delicadeza, para olhar com humildade para tudo aquilo que existe para fora da consciência, porque ali, para muito além das questões dolorosas, para muito além da sombra, para muito além de elementos que possam ser, inclusive, nocivos para o próprio sujeito, ali há muitas riquezas, muitas joias, muitas potencialidades. Mas é preciso garimpar e não limpar aquilo que esteja na poeira da sombra, mas é trazer para a consciência e pelo menos entender, reconhecer a sua existência. Embora algumas coisas sejam, na verdade, ruins e destrutivas, frequentemente o material da sombra ele não é maligno, é sentido como tal somente por causa da vergonha que ele está associado em virtude da sua não conformidade com a persona. Quando a gente fala que a persona, então, tem uma função importantíssima de adaptação à realidade social, que a persona também tem a sua função, né, de permitir ao indivíduo alcançar determinados níveis sociais, isso é sempre pensado, né, na direção que a persona leva, para qual direção que a persona leva ao ego, né, que é para fora, que é para o contato com as pessoas. Claro que a persona tem uma proteção, tem uma causa, né, tem essa função de causar uma proteção para o ego, é também uma proteção para o ego, mas ela está sempre voltada para fora. E quando o sujeito começa a olhar a sua própria sombra, é o caminho contrário. Então, se o ego está no meio dessa grande polaridade, que de um lado está a persona, de outro lado está a sombra, o ego precisa então caminhar também no sentido contrário ao que normalmente faria quando vai para a persona e tenta se lançar, tenta se adaptar ao meio social. O caminho que o ego faz quando trabalha a questão da sombra é caminhar para a sua interioridade, para a sua pessoalidade, para a sua singularidade. E isso é um trabalho psicoterápico importante, necessário, e que se não for seguido, com toda certeza causará grandes prejuízos para a vida pessoal de todas as pessoas. Eu espero que esse breve comentário sobre a persona e sobre a sombra possa servir um pouco de luz para o entendimento dessas muitas questões, desses muitos pontos elaborados pela teoria de Jung. Recomendo a leitura dos textos e ao vídeo do professor Magaldi. Ao final da unidade, nós temos lá também uma atividade, vejam aí. Bons estudos, boa semana e vamos em frente. Um abraço.